Opa, boa noite. A paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo ao Viva Jovem. É o nosso último do ano, mas ano que vem tem mais. Vamos ler ali Eclesiastes 12, versículo 13. Amém? De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, nesse versículo, nós entendemos o sentido da vida. Vimos que as coisas de valor dessa terra são passageiras. Mas também vimos que tem coisas essenciais, né, na nossa vida, como uma água, uma semente plantada na terra, o temor a Deus. São essenciais para que nossa vida floresça nessa terra. E aquilo que é passageiro, no fato passa. Atributos, valores, isso passa. E o que fica é para sempre, que é um temor, é a nossa vida eterna, que encontramos somente nele, em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, por essa oportunidade, Pai, porque sem ti não nós somos. Venha tirar todo o medo em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que esse culto venha tocar nossos corações, que venha nos renovar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Olha para quem está do seu lado. Fale para seu irmão assim, ó. Meu irmão, você está preparado? Parece que quando a gente ouve uma pergunta dessa, nós refletimos um pouquinho mais como que está a nossa vida, né? Estamos preparados se Jesus voltar agora? Nós estamos prontos? Se o Senhor bradar nesse lugar agora e dizer: filho amado, venha em meus braços. Aleluias. Nós, como a igreja do Senhor, nessa noite, vamos adorar a Ele como um Deus vivo. Aleluias, como um Deus que está presente aqui entre nós nessa noite. Aleluia. Senhor, a estrela da manhã.
ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvor. Jesus, Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Vamos juntos, tua igreja. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor. Diga aquele que morreu, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, diga Rei, Tu és o Rei. Aleluia. Ele é nosso Rei e Ele está nesse lugar. Como igreja do Senhor, nesse lugar nós queremos cantar a Ti, Jesus, e declarar com toda a nossa força. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, diga Ele, Tu és o Rei. Quantos podem aplaudir a Ele, o Rei da Glória? Aleluia, Jesus. Vamos dizer que Ele é digno de tudo. Ele está aqui neste lugar para receber a sua adoração nessa noite, igreja. Lembre-se disso. Participe desse culto. Aleluia. Contribua com o andamento deste culto. Estamos entregando tudo a Ele nessa noite, Jesus. E Tu és digno de tudo. Tu és digno
Diga que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Ele é. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Cante pelos santos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro. A Ele cantam os santos. Os santos e os anjos, eles se prostram. Nós nos rendemos aos teus pés, oh meu amado. Os anciãos, eles rendem suas coroas ao Cordeiro. A Ele canta. Tu és digno de tudo. Vamos juntos declarar isso pra Ele. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Diga que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Oh, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. E a igreja como os anjos, declarando isso pra Ele, que dia e noite suba a ti a nossa adoração, Jesus. Nós declaramos isso a ti. Oh, vamos dizer isso pra Ele. E dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti. Esse é o nosso desejo. E dia e noite suba a ti. Você consegue pôr a mão no teu coração neste momento? Põe a mão no teu coração neste momento. Imagine o Senhor aí do teu ladinho. Imagine Ele olhando para você neste momento. E você agora com um pouco mais de entendimento. Tão lindo é cada momento que me visita e faz em mim o teu altar. Olhando para Ele, quero ir contigo mais profundo. Segura a mão dele, vai. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Mais uma vez, tão lindo é cada momento que me visita e faz em mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Oh Deus, segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Me leva-me ao lugar onde só
noite eu sei que morro, e eu morro, e eu morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai, vamos juntos, me enxergou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar onde só você e eu. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti, antes da igreja, te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro, eu morro, eu morro. Eu morro. A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, um texto muito conhecido: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluias. E ele também diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Oh Jesus, diante do teu altar nós estamos nessa noite, papai, e como servos, também como filhos escolhidos por ti, Jesus. Nós olhamos nos teus olhos nessa noite, Pai, e nós queremos falar palavras de amores a ti, Jesus. Nós queremos expressar a nossa gratidão a ti, Jesus. Nós queremos dizer o quanto nós te amamos. Ô igreja, se você deseja por Ele, se você deseja por mais a presença dEle, olhe nos olhos dEle nessa noite e comece a expressar isso para Ele nesse lugar. Começa a dizer para Ele: papai, eu não quero mais sair desse lugar. Nós não estamos falando dessa casa, dessas quatro paredes, mas nós não estamos falando hoje. Nós queremos permanecer nesse ambiente de glória, Jesus, onde só você e eu, Jesus, podemos desfrutar desse amor, Jesus. E dizer: e eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais, e eu não quero não sair daqui, me deixa morar. Eu não quero mais. Vamos crescer juntos, dizendo isso para Ele. Esse é o nosso desejo hoje, Jesus. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, me deixa morar. Eu só quero a sua presença, a igreja, cante para Ele isso.
e eu só quero hoje não vou. Só quero levantar pra te dizer que a tua graça nos basta, Senhor. A tua graça. Quantos podem aplaudir a Ele? Aplauda o Rei da Glória. Amém. Amém, Jesus. Não há nada melhor que o nosso Deus. Amém? Nós íamos cantar uma canção ali agora que era muito alta. E eu lembrei do Daniel, que era ele que fazia aquela parte mais alta, né? E o Daniel hoje, mais uma vez, ele não pôde estar aqui, está hospitalizado. Mas diante desse Deus que é tão poderoso, e nas minhas orações, quando eu vou falar com Deus, e ainda essa semana falando com o Senhor de uma forma mais sincera, porque muitas vezes, irmãos, você vai numa oração meio que no automático, sabe? Nós temos que tomar esse cuidado. E nesta oração que eu fiz, eu disse: Senhor, eu confio em Ti, porque senão é em vão todos os momentos que o Senhor tem me usado na Tua obra. Quando eu me posiciono para Te louvar, para ministrar louvores e dizer que o Senhor cura, quando eu estou ministrando a Tua palavra e dizendo que o Senhor é um Deus poderoso, que todo poder está em Tuas mãos, de fato esse é o momento que eu preciso provar, quem sabe para mim mesmo, que eu confio nesse Deus. Eles queriam ver a live, não tem live hoje ao vivo, mas eu creio que o amor de Deus está sobre a vida deles lá naquele hospital neste momento. Amém, irmãos? Então nós vamos juntos aqui agora louvar ao Senhor e dizer que não há nada melhor que o nosso Deus. Vamos comigo. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo, olha aí, ó, de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei. Diga para ele: o Deus das montanhas, o Deus das montanhas. Ele é também o Deus dos vales, olha aí, ó. É o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça eu possa me achar. Vamos juntos! E não há nada melhor, não há nada. Diga pra ele: nós desejamos isso. Não há nada
nada melhor, não há nada. Nós temos, oh Deus, nada melhor que o meu Deus. Diga pra Ele: torna o luto em festa, a vergonha em glória. Olha o que Ele faz: traz belezas à cinza, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, voz e ossos sonados, faz no mar um caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Nada melhor, não há nada melhor, nada melhor que o meu Deus. De fato não tem nada melhor do que isso, Pai. E não há nada, meu papai. Como é bom te ter, meu papai. Jesus, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada. Diga pra ele isso: nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Nós te adoramos, Jesus, e declaramos que não há nada melhor do que a tua presença, Jesus. Você pode aplaudir ao Rei da Glória. Agradecemos a oportunidade. Amém. Deus abençoe. Jesus. Irmãos, boa noite. Estão felizes? Tomem seus assentos, então. Fiquem à vontade. Aí, ó, funcionou. Abra suas Bíblias em Jeremias, no capítulo 9. E hoje, então, a gente vai dar continuidade e, ao mesmo tempo, a gente vai encerrar a nossa série de estudos sobre o relacionamento entre o crente e Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas todo esse ano a gente transformou todos os encontros, todas as reuniões do Aviva num único culto. E ele teve continuidade. A gente começou o ano, né, fazendo uma prévia no retiro sobre intimidade. Então a gente teve o nosso congresso, que a gente entrou um pouco mais nesse assunto e aprendeu um pouco mais sobre ter intimidade com Deus, o que é ser íntimo de Deus. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Vou deixar assim para ficar aparecendo. E depois de a gente ter aprendido e ter falado sobre ter intimidade com Deus, como ter intimidade, o que é ter intimidade, lembra no congresso?
A gente passou todo ano estudando sobre os atributos de Deus. Porque como ter intimidade com alguém que a gente não conhece? Não é verdade? Então nós passamos todo ano tentando conhecer, por meio das Escrituras, quem Deus realmente é. Quem Ele verdadeiramente é, como Ele se revelou a nós. E a gente estudou todos os atributos de Deus. A gente viu os seus atributos comunicáveis, os seus atributos incomunicáveis, que falavam sobre a sua soberania, sobre a sua divindade, os comunicáveis, que falavam como nós devemos seguir os passos de Deus e ser como Ele é, ter os nossos padrões de comportamento, de caráter, de princípio, valores que não podem ser negociados. Então a gente chegou semana passada, no último culto, que a gente fez o encerramento lá em Tubarão, a gente falou então sobre a nossa importância de conhecer a Deus. E vocês acompanharam que a gente viu lá como que a gente deve conhecer a Deus, como ele realmente é. A gente falou sobre o Deus escondido, lembra? Mas não o Deus escondido que não se permite conhecer, mas é o Deus infinito, em toda a sua plenitude, né? Que é impossível ser conhecido por completo. Então é o Deus que se revela na mesma forma. Então, o que nós podemos conhecer de Deus não é aquilo que nós queremos conhecer dele. Aquilo que nós podemos conhecer de Deus é aquilo que Deus permitiu que nós pudéssemos conhecer dele. Então Deus é o Deus revelado, o Deus que se revelou nas Escrituras. Então nós não podemos criar as nossas caricaturas de Deus, criar o nosso próprio Deus. Tipo, na minha opinião, Deus é assim. Para mim, Deus é assim. Ainda bem que a minha opinião e a sua opinião, com todo respeito, não vale nada. O que importa é a opinião de Deus. É quem Ele quer ser, é como Ele quer ser conhecido. Porque Deus, Ele possui um caráter. Deus possui princípios, possui valores. Ele é uma pessoa. Deus não é só uma ideologia, uma forma de pensar. Deus, Ele é uma pessoa. Ele tem vontade. Ele tem pensamentos, tem ideias. E a gente precisa conhecer essa pessoa. Como ela é. Para que nós não começamos a ser, por exemplo, idólatras do nosso próprio Deus. E tu cria o teu Deus. O meu Deus é um Deus de amor, é um Deus que aceita tudo, e é esse Deus que eu adoro. Não, mas aqui na Bíblia está falando que não é bem assim. Não importa, meu irmão. O que importa é como eu me relaciono com Deus. O que importa é o que eu sinto, é o que o meu coração diz. Mas a Bíblia fala que o coração é enganoso. E seguir o caminho dos seus corações, parece que para o homem é caminho de vida, mas é caminho de morte. Porque muitas vezes os seus conceitos de certo e errado parecem ser bons, mas com o tempo se revela serem caminhos de mortes. Todos nós já tivemos experiências de tomar certas decisões e chegar lá na frente a gente entender que não foram as melhores decisões a serem tomadas. Então errou muitas vezes, não é verdade? Mas na hora da tomada de decisão, a gente tinha certeza que era certo, ou não é? Não, é assim, tá certo, vou fazer isso aqui, tá tudo planejado, o script já está feito, vai ser assim, vai dar tudo certo. E no passo seguinte a gente constata que não foi a melhor decisão, não foi a melhor opção. Então só me traz uma triste e feliz constatação ao mesmo tempo, de que a minha verdade não é a verdade absoluta. Aquilo que eu acho que é certo, nem sempre são as melhores decisões para mim, e é uma feliz constatação, porque eu sei que existe um Deus que possui uma verdade absoluta, que possui um caráter, que possui decisões, que essas sim podem ser levadas à risca. Essa sim a gente pode entender quem Deus é e se relacionar com Ele como Ele é, fazer o que Ele diz que é para fazer, porque se Ele falou que é certo, é porque é certo. Então nós caminhamos nessa direção, de conhecer Deus como Ele realmente é e como Ele quer ser conhecido. A gente leu Oséias 6, capítulo 6, versículo 3, lembra? Que ele diz, eu vou ler aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Deus, Ele é infinito. Não é só conhecer Deus, nós vamos passar toda a nossa vida nesse processo de conhecer a Deus.
Nenhum de nós aqui pode ter a presunção de dizer assim, cara, eu conheço a Deus. Ou lá na rua falar para alguém que não é da igreja, né, com todo orgulho, eu conheço a Deus melhor que tu. Ninguém conhece a Deus melhor do que ninguém. Tudo que você conhece de Deus é aquilo que Deus se permitiu ser conhecido. E você ainda está no processo de busca. Hoje você conhece Deus melhor, pior do que você vai conhecê-lo amanhã. E melhor do que foi ontem. Porque Deus se revela a cada um, segundo a sua vontade, e processualmente, é um processo de conhecimento. Você vai passar a sua vida toda conhecendo a Deus, e toda a vida, todos os dias, você vai conhecer algo de Deus diferente, algo melhor de Deus. E o importante, não é assim só que nós conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer a Deus, mas que nós conheçamos a Deus e sejamos transformados nesse processo de conhecer a Deus. Entende o que é isso? Então eu entro nesse assunto de ser transformado no processo de conhecer a Deus, no que eu quero falar hoje. A gente viu a importância sobre a gente conhecer a Deus, como Ele é, o Deus que se revelou, e se revelou nas Escrituras, conhecer o caráter de Deus, para nós não criar um ídolo, um Deus nosso mesmo, criar o nosso próprio Deus, que não é o Deus verdadeiro. Lembra que a gente falou que muitas vezes as pessoas no mundo não estão rejeitando o Deus verdadeiro, mas estão rejeitando aquele Deus que nós criamos. Nós apresentamos às vezes um Deus distorcido, né, mudado, segundo os nossos conceitos. A gente cria o nosso próprio Deus. Aí ele fala com um crente ali, o crente fala de um Deus. Aí ele fala com outro crente lá, ele fala de um Deus. Aí ele fala assim, cada um está falando de um Deus diferente. E quando você vai ver nas Escrituras, o Deus que é revelado pelas pessoas não é o mesmo que se revelou nas Escrituras, na palavra. Aí há divergências, e quando há divergências do caráter de Deus, as pessoas rejeitam. Por isso, o estudo da palavra, muito cuidadoso, minucioso, se aprofundar no relacionamento com a palavra de Deus é importante, porque vai trazer uma ideia comum de quem Deus verdadeiramente é. Deus leal, Deus justo, Deus verdadeiro, Deus amoroso. E apresentando o Deus verdadeiro para a igreja, para o mundo vai sentir que ali está a solução para os seus problemas. Solução para a divisão da sociedade, a solução para a falta de amor, a solução para a falta de misericórdia. Deus vai trazer a solução para uma sociedade destruída pela divisão entre gêneros, a divisão entre minorias, um mundo desfacelado pela falta de amor e falta de união. Cristo é aquele que veio derrubar o muro da divisão. Então Deus é a solução, o Evangelho é a solução para esse mundo. Então nós precisamos conhecer a Deus como Ele se revelou. Todo mundo conhecendo o mesmo Deus, o mesmo caráter, os mesmos princípios, e levar isso para as pessoas. Só que agora eu entro nesse assunto falando que não é só conhecer a Deus. Não é o suficiente somente conhecer a Deus. É preciso se relacionar com Deus. Aí eu entro nesse texto de Jeremias, capítulo 9. Eu já tinha falado o texto? Não, né? Só o livro, né? 9, então. 9, versículo 23. 9, 23. Hoje a gente encerra, então. Depois daqui a gente vai fazer qualquer coisa que tenha a ver com o encerramento. Mas a palavra não é uma palavra de encerramento, né? A gente precisa entender que a palavra de Deus, né, não é um culto diferente, vão levar uma palavra de encerramento, não é. Como se fosse uma sequência de palestras, né? E a última palestra é mais uma palestra festiva, não é. Talvez essa seja a mais pesada de todas. No final vai parecer que nós estamos começando. Amém? Diz assim: assim diz o Senhor, é o próprio Deus falando: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte em sua força, e nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Por que eu estou lendo na NVI, a Nova Versão Internacional? Porque eu acho que essa versão é a que expressa melhor a ideia.
Porque nessa versão diz assim, pois eu, lá diz assim, ó, mas quem se glorie, glorie-se nisto, em compreender-me, está na mesma versão que eu. Aleluia, acertei uma vez. Em compreender-me e conhecer-me. Algumas outras versões usam outras palavras, mesmo sentido, só que outras palavras. Mas eu acho que essas palavras foram muito assertivas. Em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Conhecer a Deus, meu irmão, é mais importante. Conhecer a Deus, ele é importante, porque a gente viu que, né, conhecer os atributos de Deus, conhecer quem Ele é importantíssimo para a gente saber quem realmente Deus é. Mas esse texto em tela aqui está falando que nós precisamos conhecer e compreender quem Deus é. Conhecer a Deus é muito mais. Lá em Tubarão a gente falou sobre a importância de a gente ler a Bíblia, não só por ler, lembra? Que se você somente ler a Bíblia como um amontoado de informações, aquilo só vai trazer informações para você. Mas quando você lê a Bíblia e medita na palavra, e deixa a palavra de Deus entrar em você, até que o seu caráter seja transformado por ela, aí você parece que muda de estágio. A Bíblia deixa de ser somente um amontoado de informações, e ela passa a ser um agente de transformação. A gente deixar ter o nosso caráter moldado pela palavra, moldado por Deus. Não somente conhecer Deus, ler a palavra, ler a Bíblia para saber quem Deus é. Isso é importante, porque vai fazer a gente se relacionar com quem Ele verdadeiramente é. Mas conhecer somente a Deus não é o fim, é somente o início da jornada. O que nós estamos fazendo aqui hoje, encerrando todo esse ano de estudo, de meditação sobre isso, é chegar ao ponto de, depois de a gente conhecer Deus verdadeiramente como Ele é a gente agora se relacionar com esse Deus, entrar em uma intimidade com Ele, entrar em um relacionamento íntimo com Deus, não somente saber quem Deus é. Eu sei que Deus é justo, eu sei que Deus é amor, eu sei que Deus é leal, mas então, e daí? Qual a importância de você saber tudo isso sobre Deus, se esse conhecimento não gerar mudança e não gerar transformação em nós? Que adianta? Eu falo para vocês que as melhores faculdades de teologia na Europa hoje, onde foram berços da reforma, onde nasceram grandes escolas de teologias, que dessas escolas nasceram grandes teólogos, que mudaram a nossa forma de interpretar as Escrituras, mudaram não, mas na verdade trouxeram luz à nossa forma de entender as Escrituras, pessoas que a gente segue até hoje. E essas escolas hoje, muitas matérias de teologia são ensinadas por professores ateus, sabem tudo sobre Deus, mas não acreditam mais. Por isso que o processo do conhecimento não é o fim. Conhecer a Deus é importante, mas se relacionar com Deus é o próximo passo. Se relacionar com Deus é o passo mais profundo. Se relacionar com o Deus que você conhece é entrar para dentro dele, é ser imergido nele, é se deixar ser imerso pelo caráter de Deus, é mergulhar nos atributos de Deus, é se deixar ser sugado pelos valores e os princípios de Deus, a tal ponto de que os nossos valores não apareçam mais. Aquilo que os nossos conceitos de certo e errado não apareçam mais, porque eles foram totalmente engolidos pelo caráter e pelos valores de Deus. É relacionamento. A palavra de Deus, ela contém muitas informações a respeito de Deus. Muitas informações. E isso é importante. Quero que vocês entendam que é importantíssimo nós lermos, e não somente lermos, mas meditarmos, a tal ponto de que o conhecimento se transforme em relacionamento. Nós vamos construir uma ideia essa noite, e você vai tendo paciência. As ideias vão se conectarem, e nós vamos formar um pensamento. Portanto, a gente falar sobre intimidade com Deus, falar sobre os seus atributos, que nos levou a conhecer a Deus, isso é importante. Mas agora então a gente vai
tentar entender qual a importância desses atributos na nossa vida. Então nós devemos ler a palavra, conhecer quem Deus é, entender as Escrituras, meditar nas Escrituras, até que isso tudo se transforme num relacionamento. O texto que a gente leu, ele fala que nós devemos conhecer a Deus e compreender quem Deus é. Então, conhecer a Deus é conhecer seus atributos. A gente sabe quem Deus é. A gente estudou o ano inteiro. Mas agora a gente precisa compreender quem Deus é. Você pode muito bem, meus irmãos, como eu falei agora de muitos professores em escolas de teologia, faculdades de teologias que nem acreditam mais no que eles ensinam. Então eles têm muitas informações a respeito de Deus. E você também tem muitas informações a respeito, muitas informações. Muitas. Eu já falei várias vezes aqui que muitas coisas que eu sei sobre teologia eu aprendi nos cursos que eu fiz. E foram bastantes, eu sempre me dediquei nisso. Agora, a me relacionar com Deus, a ser crente, a entender, ter essa intimidade com Deus, eu não aprendi nas escolas. Eu aprendi foi aqui, na igreja, ouvindo as irmãs, me relacionando com os irmãos, vendo os problemas, compartilhando as dificuldades, entendendo que tem muita gente aqui que passa pelos mesmos dilemas que eu, compartilhando problemas, as pessoas, muitos irmãos me ajudando a resolver os problemas que eu tenho, e aqui Deus foi trabalhando o meu caráter. Eu fui vendo no rosto das pessoas e na vida dos meus irmãos tudo aquilo que eu tinha lido nas páginas do livro. Então, a letra foi ganhando vida. E esse conhecimento foi se tornando em relacionamento. À medida que eu ia meditando na palavra, que essa palavra ia se tornando mais presente nas minhas atitudes. E como que eu aprendi isso? A pegar tudo isso e fazer com que isso tudo se tornasse prático. Vocês estão conseguindo entender, meus irmãos? Quando eu estou começando a colocar esse conhecimento em prática, eu aprendi vendo isso na vida dos meus irmãos. Por isso é tão importante a vida em congregação. Não dá para ser crente sem igreja. Não dá para ser crente só conhecendo Bíblia. Não dá para ser crente só conhecendo as Escrituras. Não estou dizendo que isso não é importante. Não deturpem o que eu estou falando. Eu me preocupo com o que eu estou dizendo. Mas não dá para ser crente só lendo a Bíblia. Você precisa ter relacionamento com as pessoas. Você precisa ter relacionamento com Deus. E não dá para você se relacionar com Deus somente aqui, na vertical. É preciso se relacionar com Deus na horizontal. Porque Deus se revela nas pessoas. O meu irmão, ele é o ápice da criação de Deus. Eu me lembro uma vez que eu vinha do trabalho e eu estava orando no caminho, eu estava caminhando e eu pedi para Deus me mostrar mais dele. Eu queria ver mais de Deus. Eu vinha conversando assim, falando: Deus, eu queria ver mais da sua beleza, encontrar mais, te ver mais nas coisas. E eu falando com ele isso, e passou uma pessoa de bicicleta por mim. E na hora me veio um pensamento, e eu tenho certeza que foi Deus falando comigo. Você pode não acreditar, mas eu acredito. Você tem certeza, porque eu não poderia ter pensado aquilo do nada. E ele fala assim, quer conhecer melhor a Deus? Conheça melhor as pessoas à tua volta. Porque ali está o ápice da minha criação. Deus criou tudo e falou que tudo era bom, mas quando Ele criou o homem, Ele viu que toda a criação estava completa. Ali era a cereja do bolo, o melhor de tudo. Tudo não fazia sentido sem o homem. E Deus se revela no homem, habita no homem. E a gente, nos relacionamentos horizontais, a gente pode experimentar um relacionamento vertical. Se relacionar com Deus, com as pessoas. Por isso eu digo, não dá para ser crente somente com conhecimento. Parece que eu estou contradizendo o que eu disse até hoje, que eu falei tanto sobre o importante da leitura, mas aquilo não é menos importante do que isso. É preciso agora pegar tudo aquilo e trazer para cá, para a prática. Irmão, quão incoerente é você pregar para alguém sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus, porque Deus é isso, Deus é amor, fala tudo isso para alguém, e no momento seguinte, você passa por uma pessoa passando dificuldade e você não presta socorro. Tudo aquilo que você falou foi anulado, pela sua atitude, porque as nossas atitudes muitas vezes não condiz com aquilo que nós falamos, porque o conhecimento ainda não se transformou em relacionamento. A palavra de Deus não se tornou viva em mim, não se tornou eficaz, não transformou, não mudou.
Eu vou ser radical. Né? E depois, se vocês não concordarem, eu acho até que para Deus, para a gente é muito importante a congregação, mas eu acho que para Deus, muito das nossas manifestações entre quatro paredes, aqui como igreja, às vezes até se torna irrelevante. Sabe quando? Quando isso daqui não transbordar para fora. Quando vou terminar o culto e a gente sair daqui e as pessoas não verem na nossa face, no nosso linguajar, nas nossas atitudes, quem realmente nós somos. Irmão, eu vou falar para você, vou ser sincero, e se você quiser ficar chateado comigo, eu lhe dou todo o direito, porque eu também estou. Muitos de nós aqui, se as pessoas forem visitar nossas redes sociais, não saberão que nós somos crentes. Não saberão quem nós somos. A nossa identidade não está exposta naquilo que nós fazemos. Somos agentes secretos de Deus. Charles Spurgeon uma vez falou: irmãos, se vocês receberem uma proposta da rainha da Inglaterra para ser embaixador do reino em qualquer lugar do mundo, ele disse: não rebaixem de cargo, porque vocês já são embaixadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que põe e depõe reis. Você é embaixador desse rei, desse Senhor. Um embaixador, meu irmão, ele não expõe as suas próprias ideias. Um embaixador, ele representa as ideias do rei. Você pode ir no embaixador do Brasil em outro lugar, lá ele não pode falar contrário ao que o presidente acredita, ou as ideias do presidente. Ele tem que defender as ideias do governo. O embaixador de qualquer país no Brasil vai defender as ideias do governo do país dele. Mas nós, como os embaixadores do reino, defendemos as nossas próprias ideias, os nossos próprios conceitos. Parece que não conhecemos muito sobre o nosso Senhor, mas não nos relacionamos com Ele. Irmãos, muitos de vocês podem conhecer muita coisa a meu respeito. Muito. Mas sabe quem me conhece? Está sentado ali naquele banco. Ó. A minha esposa e minhas filhas. Essa semana passada teve uma pessoa que estava com dificuldade e ele mandou mensagem para mim. Aí eu escutei o áudio com elas. E vocês escutam para me ajudar a tomar uma decisão. E nesse áudio a pessoa falou assim: eu gosto de falar contigo porque tu sempre é uma pessoa que transmitiu muita paz para mim, porque tu é uma pessoa tranquila, calma. A preta olhou, a minha mulher olhou para mim. Estou falando de quem? Estou falando de mim. Porque não me conhece. Sabe a meu respeito, trabalhou comigo, mas não me conhece. Nunca entrou na minha intimidade. Eu conto a história do Augusto Nicodemos. Uma vez ele estava no congresso e o Paul Washer pegou e falou alguma coisa sobre ele ali, né, que ele era isso, que ele era bom, e tirou uma foto com ele. Eu nunca tirei foto com ninguém. Paul Washer falando, mas quando eu vi o Augusto Nicodemos aqui, eu me rendi e tirei uma foto com ele. No outro dia o Augusto Nicodemos mostrou para a mulher dele, a Minka, olha aqui, ó, que aqui o Paul Washer falou de mim, ó. Daí a mulher dele assim, manda ele morar contigo um mês aqui que ele vai mudar esse conceito. Aí o Augusto Nicodemos disse assim: glória a Deus, que eu tenho uma mulher que sabe quem eu sou, que me mostra os meus defeitos, porque é na intimidade que o meu verdadeiro eu é revelado. Nós precisamos nos relacionar com Deus, não só na frente das pessoas, né? A gente se relaciona com Deus no relacionamento com as pessoas, mas também no relacionamento íntimo. Você já se relacionou com alguém assim, como eu, de forma superficial? Você conhece tudo sobre a pessoa? Sabe a profissão, sabe o nome, sabe a idade, os cursos que ela fez, mas não sabe quem ela é. Não sabe como que ela trata a mulher em casa, não sabe como que ele trata os filhos. É possível conhecer alguém na superficialidade. Você pode conhecer as suas opiniões e as suas posições em certos assuntos, mas não vai saber o porquê que ela pensa daquele jeito. Não vai saber as situações que ela passou na vida que levou ela a tomar certas posições, certas opiniões. Para isso você precisa de intimidade. Você precisa conhecer o que a pessoa passou, não é verdade? E para isso você tem relacionamento. Você precisa ir na casa da pessoa. Você precisa conversar com ela sozinho, tirar dela coisas que ela não fala para qualquer um.
Você está fazendo a conexão? Nesse texto, você pode ver que Deus fala que o conhecer a Ele é mais importante do que 3 coisas que podem nos tornar um idólatra. Ele fala sobre a sabedoria, a força e a riqueza. Ele não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força e o rico na sua riqueza. É errado, meu irmão, ser forte, ser sábio, ser rico. Não é errado. Mas nós precisamos entender que o que Deus fala aqui, Ele está dizendo assim, olha bem, olha comigo, Ele fala assim, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem um forte em sua força, nem um rico em sua riqueza, mas se glorie em me conhecer e me compreender, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão. 3 coisas que precisam vir antes das outras. Porque se você for sábio, mas você não for leal, você vai se achar melhor do que o próprio Deus. E nos aconselhamentos que você der, você vai colocar a sua opinião acima da dele. Então, ser leal vem antes de ser sábio. Ele fala, por exemplo, que ele abre com justiça, e ser justo é mais importante do que ser rico. Porque se você é uma pessoa justa, não, é mais importante do que ser forte. Eu sei que o texto estava ali. É mais importante do que ser forte. Porque se você for justo, você não vai usar a sua força para subjugar os mais fracos. E se você for reto, é mais importante do que ser rico. Porque se você for uma pessoa honesta, você pode agir com misericórdia. Então essas coisas não são mais importantes do que aquelas. O que ele está falando aqui é sobre caráter. Não é errado você ter as coisas desse mundo. Mas se você primeiro não for transformado pelo caráter de Deus, se você não for transformado pela palavra de Deus, se todo esse conhecimento não ser transformado em relacionamento, você não for parecido com Deus, não manifestar o caráter, os princípios de Deus, todas as outras coisas podem te tornar uma pessoa ruim. Pode te tornar uma pessoa injusta, uma pessoa desleal, uma pessoa sem misericórdia. A importância de nós recebermos a palavra e deixar com que a palavra habite em mim, até que eu seja transformado por ela. Para acordar. Então, se relacionar com Deus não é só conhecer os seus atributos, mas é adquiri-los, é absorvê-los, a tal ponto de que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, até que as pessoas possam olhar para mim e ver Cristo em mim. Eu não estou dizendo que isso é fácil, meu irmão. Não estou dizendo que isso é uma receita de bolo que a gente pega e faz, mas é algo que precisa ser buscado. É algo que precisa ser buscado com todas as nossas forças. Fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós, para que as pessoas vejam Deus nas nossas atitudes. E a Bíblia, ela oferece diversas formas de nos aproximar de Deus e desenvolver um relacionamento íntimo. Mas 3 princípios fundamentais podem ser cultivados nessa intimidade. Primeiro, para nós encerrarmos, oração constante. Oração constante. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar. Essa é a ideia de que a oração não é somente, não é somente um momento particular na sua casa. Nesse momento devocional, em que você tranca a porta do quarto, que você se relaciona com Deus. Muitos gostam até de botar um fundo musical, problema nenhum, legal. E nesses momentos você pode ouvir muito de Deus, porque o verdadeiro conhecimento vem do ouvir e não do falar. A verdadeira intimidade vem do ouvir e não do falar.
O problema é que as nossas orações, muitas vezes, é falar, 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 falar. Termina a oração, você fecha a Bíblia e sai. Aí eu fico imaginando o Espírito Santo, tá aí, eu não vou falar nada. É um monólogo ou é um diálogo? Num diálogo, irmão, você fala e ouve. Você tem que saber a hora de falar, mas tem que saber a hora de ouvir. É importante você orar sem cessar. E o amém da sua oração não pode encerrar naquele momento ali. Você precisa sair dali e as suas atitudes ser uma oração constante. A sua vida ser uma oração constante. Então você está caminhando e você está orando. Você está indo para o trabalho e você está orando. Você está entrando no seu ambiente de trabalho e você está falando, vem comigo, Senhor. Não deixa eu tomar nenhuma decisão. Você se irritou no trabalho, Espírito Santo, me ajuda agora. Você tem que tomar uma decisão. Você não precisa se ajoelhar, meu irmão. Você não precisa parar tudo. Mas a presença de Deus, a dependência de Deus, ela deve estar constante em todos os nossos momentos, na nossa forma de pensar. A dependência deve fluir do nosso viver. Tudo que você vai fazer involuntariamente, quando você tem relacionamento com Deus, quando eu tenho relacionamento com Deus, involuntariamente a dependência vem à tona. Tudo que você vai fazer, você pensa, será que eu devo fazer isso? Vou tomar uma decisão. Será que é a melhor? Sempre, e sempre, e sempre, como a gente leu no texto do último Aviva, lembra? Ele virá como um amanhecer, e como chuva serôdia, como chuva fora de tempo. É certo que ele vem. Como o sol nasce todos os dias, irmão, o homem fez de tudo para destruir o ciclo natural dos dias, para o sol deixar de nascer, para a lua deixar de... Tudo a gente fez de errado, mas o que Deus determinou, está determinado. O sol nasce todos os dias. Todos os dias o sol nasce. Todos os dias ele se põe. Aqui para nós, claro. Todos os dias ele se põe. Todos os dias ele se nasce. O dia começa. O dia termina. As horas passam. Todos os dias como ele determinou. E como o sol nasce, ele virá. É certo que ele virá, meu irmão. Mas ele também vem como a chuva fora de tempo. A gente não sabe quando. Então, o nosso relacionamento com Deus deve ser com base na convicção de Ele que virá. Na convicção e na certeza de que Ele virá. Mas na incerteza de quando. Nós não sabemos. E eu não estou falando de escatologia, da volta de Cristo. Eu estou falando do nosso relacionamento. Daquela experiência que você quer ter com Deus, aquela experiência que você está ansiando. Eu quero ter uma experiência sobrenatural com Deus. Você pode ter essa experiência, mas eu não posso dizer para você que o resultado da sua oração vai ser amanhã. Pode ser daqui uma semana. Alguém pode sair daqui e orar e Deus fazer algo extraordinário. Mas pode ser daqui 10 anos. Ou talvez a sua experiência extraordinária com Deus vai ser na volta dele. Eu não sei, porque será como a chuva fora de tempo. E cada um vai se relacionar com Deus de forma diferente. E Deus vai se revelar, uma revelação especial, a cada um de forma diferente. Eu não sei como será, mas eu digo uma coisa, a nossa busca deve ser na certeza de que Ele virá, de que acontecerá, mas eu não sei quando. Mas se Deus fizer hoje, eu continuo orando. Se Deus não fizer hoje, eu continuo orando, sem cessar, sem cessar e sem cessar. Mateus 6 diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus. Orar em secreto, que Ele nos vê em secreto. Em segundo lugar, meditação e estudo das Escrituras. Os três pilares. Primeiro, oração sem cessar. Segundo, meditação e estudo das Escrituras. A Bíblia é considerada a palavra viva de Deus. E estudar a Escritura é uma maneira de entender a sua vontade e o seu caráter. Foi tudo que nós falamos aqui. Se a gente não entender, não meditar na palavra de Deus, não conhecer Deus como Ele é, como Ele se revelou, nós podemos até estar orando e se relacionando com um Deus que não existe. Um Deus que nós criamos. Por isso a importância de conhecer a palavra de Deus profundamente, estudar e meditar, até que ela entre em nós e faça o que Hebreus diz. Deixar que ela entre, onde divide medula e... como é que diz? Ela é eficaz e mais cortante do que a faca de 2 gumes. E ela entra até o ponto de dividir
espírito e alma. Era essa a palavra que eu queria achar, espírito e alma. Ela vai até causar morte. Não dá para dividir o indivisível. Tenta dividir espírito e alma. Eu quero dizer que ela é tão cortante, ela é tão penetrante, que ela entra no ser humano e ela vai até o ponto de causar a morte dele. Não é matar ele fisicamente, mas destruir os conceitos dele. Destruir aquilo que ele acha que é certo. Destruir a sua alta vanglória. Quando ele tem contato com a palavra de Deus, a palavra de Deus entra nele, ela revela quem ele é. Ele olha para dentro de si, vê que ele é um pecador miserável, que precisa de uma salvação que vem de alguém e que não dele mesmo. Eu não posso fazer nada por mim, eu preciso que essa salvação venha de fora. E ela vem de alguém que é muito mais poderoso que eu e vem de forma que eu não mereço. Então o Hebreus fala que a palavra de Deus, ela deve entrar na gente. Então meditar na palavra de Deus, estudar a palavra, ler a Bíblia, até que ela entre em mim e cause a morte de mim mesmo, para que eu não viva, mas Cristo viva em mim. É preciso matar o homem. E a palavra de Deus é a espada que assassina o velho homem. É a espada que mata os seus conceitos, mata a sua ideia de certo e errado, destrói os seus orgulhos e transforma você em alguém humilde, a ponto de entender que você precisa ser salvo, que você é pecador. Então, meditar na palavra de Deus e estudar as Escrituras é o segundo pilar do relacionamento com Deus. Salmo 119 diz que ela é luz para os nossos pés. Para quem anda em escuridão, uma lanterna é essencial. Sem a palavra de Deus você pode até caminhar, mas não sabe onde vai tropeçar. Pode dar 10 passos. Já caminhou no escuro? Pode dar 5, não sei. Mas uma hora o dedinho vai bater na quina. Uma hora você vai dar uma tropeçada. Eu não sei quando, mas vai acontecer. Então a palavra de Deus é a lanterna que ilumina o caminho. É a lanterna que revela. Você sabe por onde você está indo. As suas ideias, os seus conceitos de certo e errado é a escuridão. O que Deus diz que é certo é a luz que nos leva pelo caminho da retidão e da lealdade a Deus. E o terceiro pilar, para a gente encerrar de uma vez, é a obediência. Porque você pode conhecer tudo sobre Deus, né? Você pode buscar a Deus em oração, você pode se relacionar com Deus, mas se você não obedecer o que Ele manda, se você não pegar isso tudo e se tornar humilde, se a palavra de Deus entrar em você, destruir os seus conceitos, destruir os seus orgulhos, e você pegar isso tudo e reconhecer quem realmente você é, e a partir de agora viver em obediência, de nada adianta. A obediência à palavra de Deus. Em João 14,15 diz que se me amais, Jesus falando, se me amais, vocês guardam meus mandamentos. A expressão do amor é a obediência. Você já viu um filho que diz que ama o pai, mas não faz nada que ele diz? Não obedece. O pai fala, não, mas eu amo, mas o pai dá os conselhos e ele segue tudo ao contrário. Faz tudo errado. Não é sinal de amor, não é expressão de amor. A expressão maior de amor é a obediência. É ler tudo isso, é ver tudo isso que a gente aprendeu o ano inteiro sobre atributos de Deus, sobre buscar intimidade com Deus. Pegar tudo isso e agora ser obediente a isso. Fazer com que isso seja uma prática. Fazer com que isso se transforme na nossa vida real. Não somente conceitos. Você não está adquirindo conhecimento para escrever um livro. Você está adquirindo conhecimento para escrever uma vida, uma história de vida. Até que as pessoas olhem para você e vejam a história de Cristo nela. E possam ler os atributos de Deus na sua história de vida. Eu tenho o desejo de ser reconhecido por um cristão. Quando alguém perguntava, tu conhece o Wagner? Não conheço o Wagner. Quem é o Wagner? O Wagner é aquele cristão, aquele crente, aquele que prega. Irmãos, uma vez eu andava correndo muito. Eu estava postando muito as minhas corridas, tal. E a tal ponto que as pessoas me conheciam pelo que corria. Isso não. Aí um dia eu parei para pensar,
As pessoas estão me conhecendo por aquele cara que corre. Isso aí não é nem 1% de quem eu sou. Pô, eu prego a palavra lá na igreja, eu estudo, eu leio vários livros e tal, e ninguém me conhece por isso. Aí eu fui na minha rede social e eu vi, não, mas é que eu sou mesmo. É que eu estou mostrando para os outros que eu sou um corredor, não que eu sou um cristão. E as pessoas estavam me reconhecendo por aquilo e não por isso. Aí eu parei de postar. Não que seja errado, mas o que tem que vir à tona, o que tem que estar mais evidente, é a minha identidade com Deus, é o meu relacionamento com Deus. Então a prática da palavra deve nos tornar, deve nos transformar, nos tornar mais parecidos com Cristo, até que as pessoas possam ver Ele em nós. Então a minha oração é que a gente possa colocar esses 3 pilares em prática: oração, estudo bíblico e obediência. Oração, estudo e obediência. Oração, estudo e obediência. São as palavras-chave para tudo que a gente viveu esse ano e para tudo que a gente pode viver daqui para frente. Orar sem cessar, em todo momento, porque oração é sinal de dependência. É estudo para que a gente possa conhecer a Deus como Ele realmente é, e obediência para que a gente pegue todo esse conhecimento e nos transforme para sermos mais parecidos com Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu oro para que Deus possa nos fortalecer cada vez mais como igreja, como um corpo que somos, como uma família que somos. Espero que nós tenhamos crescido muito esse ano e que no ano que vem, na próxima série, congresso e tudo que está sendo preparado por essa equipe maravilhosa do Aviva Jovem, possa nos tornar cada vez melhores. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Fica. Os maiores pregadores que já esteve entre nós foi... Não, teve um antes. O próprio Jesus, que era o próprio Deus pregando. Segundo, acredito que foi o apóstolo Paulo, porque pregava inspirado por Deus. Pregava e escrevia aquilo que hoje seria iluminado em nossa mente para nós pregarmos. As pregações de Jesus os ensinamentos de Jesus foram rejeitados por muitos. Paulo, depois de pregar com tanta excelência tudo aquilo que Deus colocou no coração dele, ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4, dizendo assim: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me desampararam. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu para que se cumprisse a pregação do Evangelho. Muitas pessoas abandonam os seus ministérios porque ficam desapontadas com outras pessoas, e muitas vezes desamparado por outras pessoas. E quando alguém me fala que abandonou o seu ministério porque se desapontou com pessoas, ou foi desamparado por pessoas, ou não foi honrado de tal forma, eu penso assim: não entendeu o seu chamado. Não entendeu. Existe uma coroa de glória preparada para todos nós, e não é aqui. O que Deus tem preparado para nós, os nossos olhos não hão de ver nessa terra, os nossos ouvidos não irão ouvir, e nunca vai descer ao nosso coração.
é muito maior aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Então, não desanima daquilo que Deus colocou no teu coração. É preciso que a palavra continue sendo pregada. Não importa quantos a rejeitem, não importa quantos não a entendam, mas nós vamos te assistir sempre que for preciso. Mesmo sabendo que tu não é isso que tu busca. Mesmo sabendo que as circunstâncias aqui dentro, fora, não movem o que Deus colocou no teu coração. Sede de pregar a palavra de Deus. Mas continua. Independente do que aconteça aqui fora. O que Deus tem guardado para ti, tu não vai encontrar nesse mundo, porque não está nesse mundo. Ele tem guardado para ti e para todos aqueles que irão perseverar nesse lindo ministério de pregar a palavra de Deus. Amém? Irmã Kate, faz favor. Queremos dar um mimo para o nosso irmão Wagner. Que Deus abençoe a tua vida. Eu não sou acostumado a ganhar presente, então vocês têm que abrir ou não? Né? Não precisa. Tá bom. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Vamos terminar louvando? Vamos? Pode ser? Então vamos. Avisos para vocês. Agradecer aos visitantes. Temos ali? Conheço. Ui. Que bom ver vocês aqui. Próxima sexta-feira, o que é que vai ter? Marcha para Jesus. Eu vou pegar essas camisetas amanhã. Vai dar correria para entregar essa camiseta. Nos ajudem. Corram atrás. Não sei se vai ficar aqui em casa ou vai ficar lá na casa da Dai. Um pouco nós vamos entregar na quarta-feira aqui. Vai ser um culto só com os homens, mas os homens podem pegar as suas e as das suas esposas também, amém? Mas vamos tentar resgatar as camisetas, aqueles que já pagaram, aqueles que não pagaram. Acredito que todos já pagaram, para nós estarmos participando e fazendo uma grande festa para o Senhor, amém? Tinha mais algum recado? Tem um recado, tem, olha ali. Meu Deus do céu. Cachorro quente, mousse e pudim. É para passar mal, irmão. É para sair ruim, bem? Vamos fazer desse louvor a nossa oração final e vamos nos despedir louvando a Deus todos juntos? Podemos nos colocar de pé? Obrigado, pastor Gleison, mais uma vez, nos ajudando, sempre presente, baterista. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. É ré, tá? Ré maior. Essa é a música que o Daniel termina cantando. Agora vocês vão me ajudar ele. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte
ó grande Rei. E mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vamos juntos, cante pra ele, vem mais uma vez. E vem mais uma vez e faz tudo novo. E vem mais uma vez e agita todo o meu ser. E faz da eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Diga aí, vai. Aviva-nos, 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 Senhor. E fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. A terra clama, Onde está a terra hoje para clamar ao Senhor? Diga para ele mais uma vez, se desejamos mais uma vez. Céus abertos sobre esse lugar, Jesus. Nós te desejamos. A terra clama. Diga pra ele. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Diga a morte venceste, a morte venceste o véu. Diga a turma, olha pra turma agora nesse momento, ela está vazia, o céu se levantará, proclama a tua glória. Ele ressuscitou, aponte pro alto e diga: és invencível, e és invencível, inabalável. Teu é o reino, Senhor, e teu é o reino, é a glória acima. Vamos encerrar levantando suas mãos nos céus e dizendo para ele: poderoso esse nome é. Maior que poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Quantos querem que Ele é poderoso? Aplauda bem forte a Jesus, sendo grato a Ele por esse momento. Aleluia! Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.